Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Mundo da Gestão. Nessa aula a gente vai aprender formação de preço de venda. Então, como formar o preço de venda sem trabalhar de graça? Vem comigo nesse vídeo que o meu script já está pronto. Bora! Nessa sequência a gente já falou sobre faturamento, lucro, fluxo de caixa, contas a pagar e receber, custos fixos, custos variáveis e despesas. Agora chegou a hora de juntar tudo isso, tá? Então, porque o preço de venda depende justamente de você entender de tudo isso que a gente falou nas aulas passadas. Primeiro ponto, preço não é só custo. Imagine que você vende um produto a R$100. Você pode pensar assim, meu custo foi de 60, então eu ganhei R$40? Calma, ainda podem existir impostos, taxas de cartão, comissão, frete, despesas administrativas, marketing, custos fixos, perdas e até o lucro desejado, tá? Ou seja, o preço de venda não é simplesmente custo mais lucro. O preço precisa sustentar a operação. E um erro que muita gente comete, copiar o concorrente. Esse é um erro bem clássico, tá? Então você pergunta, quanto o concorrente cobra? Ele cobra 80. Então você pensa, vou cobrar 75 para vender mais. O problema é que você não sabe quanto ele paga no fornecedor, qual é a estrutura dele, quanto ele vende, qual é a margem e quais são os impostos, além de se ele está tendo lucro ou prejuízo na operação dele. Então você pode até estar copiando o preço de uma empresa que também está errando e às vezes muito feio. Como eu sei que vocês gostam bastante, trouxe um exemplo simples para você. Vamos imaginar um produto, o custo dele direto é R$40. Agora imagine que proporcionalmente você tenha R$10 de despesas e custo da estrutura, R$5 de impostos e taxas e deseja R$15 de resultado sobre aquela venda. Então somando, tá? 40 mais 10 mais 5 mais 15, valor total 70. Nesse exemplo simplificado, vender abaixo de R$70 começa a comprometer aquilo que você planejou. Você consegue perceber isso? O preço ele precisa carregar mais coisas do que apenas o custo do produto. Agora vamos falar do serviço. Agora pense em um prestador de serviço. Esse ainda é mais perigoso. Muita gente fala assim, eu não tenho custos porque eu vendo serviço, que é o caso da contabilidade, mas tem sim. Seu tempo tem valor. Você pode ter internet, sistema, contador, deslocamento, equipamentos, energia, impostos, capacitação e horas trabalhadas. Se você cobra, por exemplo, R$100 por um serviço que leva 5 horas para ser feito, precisa perguntar, depois de todos os gastos, quanto realmente sobrou por hora trabalhada? Às vezes o profissional está ocupado o dia inteiro e ganhando quase nada. Então, como você vai pensar no preço? Vem comigo. Você precisa considerar pelo menos 4 blocos diferentes. Custos diretos, que é aquilo que está diretamente ligado ao produto ou serviço. A estrutura, os custos fixos de despesas que precisam serem pagos. Tributos e taxas, que são os impostos, taxas de cartão, comissões e outros valores incidentes. E a margem desejada, o resultado que a empresa espera obter. Então essa estrutura já muda completamente a maneira de você formar o preço. E você sabia que preço e valor não são a mesma coisa? Vou te explicar. Agora tem outro detalhe bem importante. Uma coisa é o preço, outra coisa é o valor percebido. Duas empresas podem vender serviços parecidos e cobrar preços completamente diferentes. Sabe por quê? Porque entram fatores como qualidade, confiança, atendimento, marca, experiência, prazo, conveniência e os diferenciais. Por isso, formação de preço não é apenas matemática, tá? Também envolve posicionamento e mercado. Tá, e onde isso aparece na faculdade, Luiz? Você vai encontrar esse assunto em matérias como contabilidade de custos, contabilidade gerencial, administração financeira, marketing, empreendedorismo e gestão de preços. Mas não fique preso só a fórmulas, tá bom, gente? Tente entender a lógica do negócio. Na prova pode parecer um cálculo, no trabalho o empresário vai te perguntar assim, quanto eu deveria cobrar? E aí você precisa saber quais informações analisar antes de responder isso para ele. E onde isso aparece no mercado de trabalho? Vem comigo. Imagine que você trabalha no financeiro ou na gestão de uma empresa. O dono percebe que as vendas aumentaram, mas o lucro diminuiu. Uma das primeiras coisas que você pode analisar é, o preço está acompanhando os custos? Talvez o fornecedor tenha aumentado, talvez os impostos tenham mudado, talvez a empresa esteja dando desconto demais. Talvez esteja vendendo muito um produto com margem baixa de lucro. E é aí que o conhecimento começa a gerar valor para esse profissional, nesse caso, você. E como eu sei que vocês gostam bastante de dicas, eu coloquei assim, como isso pode virar um serviço que você pode prestar. A formação de preço também pode se transformar em um serviço para pequenos empreendedores. Depois de estudar e adquirir prática, você pode ajudar o cliente a levantar custos, identificar despesas, analisar taxas,
e estruturar uma planilha de preços, comparar cenários, analisar margem, revisar preços periodicamente. Mas, atenção, não existe preço mágico, tá? Você precisa analisar cada negócio individualmente. Isso é ser um bom gestor. E dependendo da situação, questões tributárias e contábeis devem ser avaliadas por um profissional habilitado. Consultoria responsável é baseada em informações e não chute, tá? Então, um desafio final de módulo para você. Agora eu quero juntar tudo que vimos nas 5 aulas. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, hein? Imagine um pequeno negócio e você vai escolher um produto ou serviço e vai responder para a gente. Quanto ele vendeu? Quanto realmente recebe? Quais são os custos fixos? Quais são os custos variáveis? Quais as despesas? Quais valores ainda existem a pagar? Quais valores existem a receber? E qual seria o preço de venda adequado para essa empresa? Você não precisa chegar a um número perfeito, tá? O objetivo é começar a pensar como gestor. Então aqui a gente encerra esse primeiro módulo. Então com essas aulas nós fechamos nosso primeiro módulo aqui do mundo da gestão. E nós começamos entendendo faturamento, lucro e caixa. Depois aprendemos fluxo de caixa, passamos por contas a pagar e a receber, entendemos custos fixos, variáveis e despesas e agora fechamos com formação de preço. Percebe que uma aula está conectada à outra? Então elas são contínuas. Isso é gestão financeira básica na prática, tá? E agora vamos mudar um pouco de assunto, porque no próximo módulo vamos entrar em um conteúdo essencial, principalmente para quem estuda ou quer trabalhar com a contabilidade. Vamos começar pela base que trava muita gente, débito e crédito sem decorar. Então eu vou mostrar a lógica por trás dos lançamentos contábeis e como isso aparece no dia a dia de um escritório ou departamento contábil. Então, se você quer acompanhar as próximas sequências, se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações, além de me seguir lá no Instagram e no TikTok. E comenta aqui pra mim, quais dessas 5 aulas mais te ajudou até agora. Até o próximo vídeo, valeu!